Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, para nossa revisão de hoje, nós usaremos a folhinha de matemática que tia Gilza deixou em anexo ontem, tá? Para já deixar tudo organizado para hoje. Então, pessoal, a gente vai fazer aí uma apanhadinha do que nós vimos, né, e falamos durante essas semanas aí, alguns dias atrás. Então, para começar, nós temos aí, ó, um dos problemas mais graves que o meio ambiente enfrenta é o desmatamento. Observe este gráfico que mostra o aumento do desmatamento até o ano de 2002. Então, nós temos aí um gráfico desde 1989 até 2002. Então, a gente viu aí que teve uma elevação no ano de 1995, depois teve uma caída e subiu de novo no ano de 2002. O que nós temos aí de informação nos quadros? O maior desmatamento da história, né, que foi em 1995, e os principais vilões foram os pequenos agricultores. Lembra que em geografia a gente está falando sobre isso? Né, que eles ateiam fogo para poder abrir pastagem ou então para cultivar. Então, eles querem apenas desmatar ou queimar ali uma parte, mas acaba se estendendo porque o fogo acaba ficando incontrolável, né? E no segundo quadro nós temos aí, ó, a área devastada nos últimos 12 meses equivale a do estado de Sergipe. Quem são os vilões? São as grandes plantações, os plantadores de soja. Então, com base nas informações aí do gráfico, a gente vai fazer o seguinte: analisar o gráfico. Em que ano o índice de desmatamento foi maior? 2. Em que ano o índice do desmatamento foi menor? 3. De acordo com o gráfico, os principais motivos do desmatamento são: 4. Esse gráfico foi divulgado em 2003. Em relação a 2020, quantos anos já se passaram? Quando a gente quer saber quantos anos nós já passamos, né, de determinado ano, a gente faz continha de quê? 5. No ano de 1999, o número correspondente à área devastada foi de 17.300. Analisando o numeral acima, coloque V para as verdadeiras e F para as falsas, tá? Vocês vão aí, de acordo com as afirmativas, marcá-las, né, com F ou V. 6. Qual a diferença? Isso aí já está dizendo, né? Qual a diferença entre as áreas devastadas entre os anos de 1995, que foi de 29 mil, e 2002, que foi de 25.500? Próximo, 7. Se a área devastada em 1999 fosse recuperada pelo menos a quinta parte, qual seria o novo índice? 8. No ano de 2000, a área devastada foi de 18.200. Se esse número caísse pela metade, em que número chegaria? Quando eu falo em metade, eu estou falando de quê? 9. No ano de 1997, foi 13.200 o desmatamento. Se esse número ocorresse todos os anos, durante 8 anos, em que número ele chegaria? 10. Suponhamos que para guardar alguns itens de nossa sala, precise de uma caixa com forma da figura a seguir. Então, a caixa seria, né, e teria esse formatinho aí, ó. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os números de faces, arestas e vértices dessa caixa. Então, nós já temos aí a resposta. Vocês vão, quem não sabe ainda, né, de cabeça, vocês vão marcar aí
vão analisar a caixa, quantas vértices, quantas faces e quantas arestas essa caixa tem e vão assinalar a resposta correta. 11. A madeira obtida com os desmatamentos normalmente é vendida na forma de toras. Veja esta representação de uma tora. Sobre a tora de madeira e seu formato, analise estas afirmativas e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Então, novamente, nós temos aí algumas afirmativas e vocês, analisando-as, vocês vão marcar verdadeiro ou falso, tá? 12. Observe estes grupos de sólidos e a seguir responda às questões propostas. Então, nós temos aí, né, um grupo com 5 representações, A, B, C, D e E. Em qual ou quais grupos não há poliedros? Lembrando que poliedros, né, eles são figuras que são apoiados, né, eles não rolam. Em qual ou em quais grupos todos são poliedros? 13. Veja o que como estas figuras geométricas foram dispostas. Em seguida, analise as frases colocando verdadeiro ou falso. Então aí vocês estão vendo aí algumas imagens, né, na pirâmide, e vocês vão marcar verdadeiro ou falso de acordo com as informações que seguem aí nas afirmativas, tá bom? Pensem um pouquinho, quem tiver dúvida pode recorrer, né, à nossa apostila, que é um dos materiais de apoio. Pode também visualizar os vídeos que tia Jerusa colocou nas aulas, tá? Pode ir direto lá no YouTube, aonde eu coloco os meus vídeos, né? Porque às vezes na plataforma dá um pouquinho de trabalho. Então, vocês podem pesquisar aí, tá bom? Volto com as correções já já.